sou Márcia Sagaz, sou mentora acadêmica e hoje eu vou falar sobre normatização e normalização de trabalhos acadêmicos. Esse é um assunto que normalmente as pessoas deixam para se ocupar ao final da sua escrita, ao final prestes a entregar o trabalho. Mas me parece importante pensar na normalização do trabalho acadêmico logo no início da escrita. Sabemos que a normatização é algo que remonta a 4.500 anos, não especificamente a normatização de textos, mas de diversas coisas, tudo que nós temos no mundo, a arquitetura, engenharias, toda a parte da indústria, tudo isso é normatizado, e a normatização dos textos acadêmicos então vem depois disso, surge por conta da demanda de compararem estudos, e atualmente essa demanda é pautada pela necessidade de organizarmos a informação nesse mundo de dados que nós vivemos. Aplicar a norma no seu texto já é para que haja uma organização da informação nesse universo em que se vive. Há outros motivos para isso. Um deles, ao contrário do que muitas vezes as pessoas se posicionam, é não gastar tempo com detalhes de marcas gráficas que a norma define. Então eu não preciso ficar no meu texto preocupada se depois do título da minha sessão eu tenho que colocar um ponto ou um traço, porque a norma já me diz o que eu tenho que fazer, que eu não devo colocar nenhuma marca ali. Então isso já está posto, eu não preciso ficar gastando tempo em pensar sobre isso, em discutir sobre isso com alguém, não. Um outro aspecto, um outro motivo é refletirmos sobre a organização do texto. Por exemplo, a norma orienta sobre a numeração progressiva. Ela diz como que essa numeração deve estar apresentada e fala sobre os elementos relacionados a ela. Por exemplo, diz que toda seção deve ter a ela um texto atribuído. Mas as subseções é minha responsabilidade do autor definir. E isso faz com que eu vá refletir sobre como o meu texto está organizado. Eventualmente eu vou me deparar com demasiadas subdivisões e aí eu vou precisar praticar a minha habilidade de reorganizar, de reestruturar, de reconstruir o texto. Outra razão é reconhecer a autoria. Eu preciso indicar no meu texto quais são as outras vozes, além da minha, que estão presentes ali. Eu preciso, com este movimento, dizer ao meu leitor com quem eu concordo e com quem eu discordo, e deixar claro de quem é aquele pensamento, aquela ideia, aquele conceito. Aí você pode dizer, mas por que sempre nas chamadas dos autores, se estiver fora do parênteses em minúsculo, se estiver dentro do parênteses em maiúsculo? Simplesmente porque essa é a forma como foi padronizada, de modo que toda vez que o teu leitor se deparar com esta informação, com este elemento, ele não precise reinterpretá-lo. Mais um motivo é ser generoso e gentil com o leitor. É obrigação de todo autor fornecer informações sobre as obras que consultou, sobre as imagens que apresentou ao longo do texto. É obrigação do autor dizer ao leitor se aquela tabela, se aquele quadro é de autoria dele ou é de autoria de um terceiro. Também é um gesto em relação ao leitor apresentar a relação das obras de modo que ele possa recuperá-las, de modo que ele possa também consultá-las, se for assim o seu desejo. Além do que a lista de referências, as obras listadas de maneira padronizada vão dar condições para os buscadores, para a organização das bases de dados, para indexação de quantas vezes um autor é chamado e etc. Me parece que é importante pensar nesses aspectos, e talvez tenham outros que a gente pudesse conversar, e logo no início da pesquisa, porque a gente precisa entender que a norma faz parte dessa construção dessa peça científica. Se você está construindo algo que precisa ou que quer que circule num certo universo, e esse universo demanda que os elementos estejam padronizados para poderem
necessitados, padronizados para poderem ser organizados e assim por diante. Então é preciso que você não pense como é cansativo trabalhar com a norma, mas sim que talvez seja mais cansativo ficar brigando com a norma. Vamos parar de brigar com a norma e vamos entendê-la como um aliado de divulgação científica, que é o que ela é. Até o próximo vídeo.